Livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos? O mesmo Lucas que escreveu o terceiro evangelho, sabia? Ele viajou com Paulo em muitos trechos das viagens missionárias registradas neste livro, sendo, portanto, uma testemunha ocular de muitos dos eventos. Você pode saber quando Lucas estava com Paulo, porque ele diz nós. Lucas respondeu ao chamado para ir à Europa, juntamente com Paulo. Ele permaneceu em Filipos durante cerca de 6 anos e mais tarde esteve com Paulo em Roma, na ocasião em que este ficou sob prisão domiciliar. O livro foi provavelmente escrito durante este período. Qual a contribuição especial deste livro? Ele serve como elo entre os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento. Fornece também a história da igreja durante a primeira geração, à medida que se espalhou de Jerusalém para a capital do Império Romano e ao mudar de um grupo que era primeiro judeu para o outro que se tornou predominantemente gentio. Ele registra a continuidade da obra do Senhor, agora ressurreto dentre os mortos, através do Espírito Santo enviado pelo Senhor. Qual é o tema do livro? Atos 1:8 declara o tema: para dar testemunho em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso também serve como estrutura do livro. Capítulos 1, versículo 7, testemunho em Jerusalém. Capítulo 8, versículo 12, testemunho na Judéia e Samaria. Capítulo 13 ao 28, testemunhos através de todo o mundo romano. Nos 12 primeiros capítulos, os personagens que se destacam são Pedro, Estevão, Barnabé e Tiago. Nos capítulos 13 ao 28, Paulo denomina a cena. Quais os eventos importantes dos capítulos 1 ao 12? 1. Cristo nomeia os discípulos e depois sobe aos céus. Escolha de Matias para substituir Judas. 2. Como a igreja começou no dia de Pentecoste com a vinda do Espírito. O sermão de Pedro. 3 a 4. O começo da perseguição. 5. Começa a purificação. O que Deus pensa da mentira. 6. Como foram escolhidos os primeiros ajudantes. 7. O primeiro mártir cristão, Estevão. 8. O evangelho pregado em Samaria. 9. Como Paulo foi convertido. 10. Como os primeiros gentios foram convertidos. 11. Como o evangelho foi para Antioquia, na Síria. E 12. Como Pedro foi libertado da prisão. Quais os eventos importantes no capítulo 3 ao 28? Essa longa sessão registra os esforços de Paulo para levar o evangelho a muitas partes do Império Romano. A primeira viagem missionária. Nesta viagem, ele e Barnabé seguiram até a região central da Turquia. As discussões em Jerusalém. A pergunta: desde quando gentios estão respondendo ao Evangelho? Não terão de ser circuncidados como judeus, a fim de serem realmente salvos? A resposta: não. Todos são salvos apenas pela fé em Cristo, sem qualquer acréscimo.
A segunda viagem missionária. Nessa viagem, Paulo e Silas voltam à Turquia e depois seguiram para a Grécia. A terceira viagem missionária. As mesmas áreas foram incluídas, Turquia e Grécia, e volta a Jerusalém, onde Paulo foi preso. E a quarta viagem levou Paulo a Roma como prisioneiro às custas do governo. O que aconteceu então com Paulo? Ele foi aparentemente libertado da prisão domiciliar, onde se encontrava no final dos Atos. Visitou Éfeso e Macedônia, Greta, Acácia e Troade, onde foi aprisionado de novo, levado para Roma e decapitado. Qual o segredo do esplêndido mistério de Paulo? Foi a sua entrega total por sua vida ao Senhor para fazer tudo o que ele mandasse. Paulo tomou esse compromisso ao ser sal na estrada de Damasco, pois ali perguntou ao Senhor: "Que farei, Senhor?" E durante todo o resto de sua vida, ele fez o que o Senhor lhe ordenou, sem reservas ou resistência. E você, riqueza, gostou de conhecer a história do livro de Atos? Então já deixa o seu like, comenta a sua opinião aqui no vídeo e não sai sem clicar no botão vermelho inscrever-se e ativa as notificações para que o YouTube te lembre quando eu entrar ao ar mais uma vez para falar sobre o próximo vídeo, próximo livro, Romanos. Um beijo, riqueza. Até o próximo.